um encontro, né? Na verdade, é um encontro do NESEF, né, que traz essa temática, iniciada na quarta-feira passada, então é importante que a gente situe um pouco. Foi um primeiro encontro. Dentro daquele encontro de quarta, foi dentro de um ciclo, né? Esse não é o segundo encontro do ciclo, né? Nós teremos mais 2 encontros acusados, nós vamos manter aquelas datas e com aqueles temas, mas tem a ver com a discussão do ensino médio, com o currículo e tudo mais, né? Então é importante que se diga, mas hoje a discussão, nós achamos por bem chamar para manter o debate acerca da medida provisória e da reforma que está vindo com todas as forças e nós precisamos disseminar o máximo possível o nosso debate em todas as instâncias e, evidentemente, o debate torná-lo qualificado, né? No sentido de apurar, entender bem do que se trata, né? E por isso discutimos um pouco já pela manhã na APP Sindicato, né? Da importância de que a gente venha, de fato, a se debruçar não só sobre os documentos oficiais, mas sobre documentos também oficiais, diretrizes do passado, não só as atuais, bem como de artigos e notas que especialistas na área de educação estão lançando via os meios aí de comunicação em seu sentido mais amplo. É claro, sempre tomando cuidado que vem das organizações Globo, que vem da grande mídia, etc, etc. E mesmo, às vezes, o pessoal critica que a gente lança também no Face algumas destas narrativas a favor, inclusive, por vezes elas também são importantes, né? Para que a gente possa tensionar os nossos argumentos, né? Então, cuidado para não tornar aligerado, evidentemente, as nossas impressões, né? Ou tomar, enfim, entendimentos que não tenham algum grau de sustentação, mas eu acho que o contraditório, o contrário, o oposto, do ponto de vista do argumento, sempre é importante para a gente, né? É importante para construir uma referência mais forte. Então, eu queria aproveitar na abertura desse evento, dizer que nós provocamos durante a semana, a partir de quarta passada, assim, via sindicato e a própria Ana Lorena, a professora aqui da casa, que esteve com a gente na quarta, da importância de que nós viéssemos a encontrar um canal, né? Então, todas as escolas estão discutindo, a universidade está discutindo, os estudantes estão discutindo, nós aqui estamos fazendo também o debate, só que nós precisamos encontrar um espaço que nos represente, o que a gente possa tornar um espaço mais forte do ponto de vista do enfrentamento, né? E por isso sustentamos a ideia de que o Fórum Estadual da Escola Pública no Paraná chamasse uma reunião justamente com essa temática. E legal, porque eu estou querendo aqui colocar claramente que de manhã na Assembleia do Sindicato já ficou marcada uma primeira reunião, uma sessão temática do Fórum para tratar desse tema, que já está marcada para o dia 22/10, que vai ser num sábado, né, 22/10, num sábado que o espaço, o local e tudo ainda vai ser divulgado. Mas por que isso é importante, né? A gente precisa dizer, porque o Fórum pela Escola Pública, o Fórum Estadual da Escola Pública no Paraná, ele tem um histórico extremamente importante, principalmente para os estudantes que estão chegando, que estão aqui há menos tempo, né? Para entender a importância desse fórum, do ponto de vista dos temas, os enfrentamentos dos temas relacionados à educação já no passado, né? Então aqui nós podemos elencar um conjunto deles, mas não vem o caso. O mais importante é que a gente, na figura da Marley, que é a coordenadora atual do Fórum, a gente conseguiu já juntos, né, decidir uma data importante acerca desse chamamento. Porque nós também chegamos à discussão no final da manhã de que precisaremos fazer um enfrentamento, né, que passa por duas perspectivas, né? Uma, que é justamente o enfrentamento, e por isso que o Fórum, o Movimento Nacional, etc., que passa pela questão jurídica. Evidentemente, todos nós sabemos que a medida provisória é legal, mas ela é ilegítima, ela não tem força, ela não legitima, né? Quer dizer, ela não legitima absolutamente nada.
E a medida provisória, ela estará em discussão no Congresso, né? Então, nós temos como, e eu acho que isso é importante, o Hector também discutir com os estudantes, porque nós temos, por meio de manifestações públicas de peso, né? De fato, nós temos boas condições de influenciar, não é? Claro que ninguém tem uma crença imediata acerca de que o Congresso não vai aprovar, mas eu tenho a impressão de que no movimento e na correlação de forças de uma sociedade, e diante das condições postas hoje, nós temos boas chances de, não vou dizer reverter, mas em última instância influenciar nesse caminho. E talvez a gente tenha que dizer reverter mesmo, né? Nesse sentido, porque se coloca assim. Então, eu queria situar um pouco essas datas, que eu acho que são datas importantes para o debate que vem para frente, né? Dizer também que cada um de nós, nos seus respectivos espaços, tem quase que uma obrigação moral e educacional, se podemos dizer assim, de provocar esse debate e fazê-lo no seu espaço, seja como professor, como professora em sala de aula, seja como pedagoga na escola, seja como gestor em algum espaço, né, do seu trabalho. Nós temos uma obrigação nesse sentido, porque se nós não protagonizarmos, principalmente por meio, né, dos estudantes, ou com os estudantes, e, portanto, no chão da escola, nós não conseguiremos avançar no sentido dessa mobilização. Então, bem importante, quando falo de duas vias, é justamente essa de mobilizar na discussão e na compreensão do problema educacional posto hoje, como nós já vamos passar a fazer um pouquinho aqui, mesmo que rapidamente, para situar. E o outro, vamos dizer, que esse é o espaço que, em última instância, da mobilização e culminando em grandes eventos, e o outro é, de fato, a questão que nós temos que ter um enfrentamento também jurídico, um enfrentamento, de alguma maneira, que passa pelo processo, não é, do campo democrático, enfim, e que, se a gente não consegue nada, temos que, de fato, seguir o exemplo de São Paulo, dos estudantes do Rio de Janeiro e de outros tantos lugares desse país em que os estudantes passaram a ocupar as escolas, e nós temos que ocupar juntos, né? Sem dúvida nenhuma, e me parece que isso sincronizou bastante no debate de hoje de manhã, tá bem? Então, eu faço essa abertura apenas para situar. Eu até fiz uma colocação no sentido, tentando na universidade, porque nós aqui também temos, entre nós colegas que lidamos, porque eu não lido com política pública, a gente está aqui no NESEF, o NESEF lida com política pública, porque a filosofia é contingencial no currículo desde sempre, né? E agora, mais uma vez, e muito fortemente, da mesma forma a sociologia, né? Então é importante que a gente diga, a gente discute política pública, porque sempre tem sido um problema, do ponto de vista da nossa afirmação, inclusive do ponto de vista do marco legal, né, da sua presença a partir de 2008, no nível nacional, e 2006 aqui no Estado, como do ponto de vista da sua legitimação enquanto uma disciplina curricular, não é? Que não deve estar lá como mais uma disciplina no currículo, mas deve fazer o seu papel do seu trabalho do ponto de vista da formação dos estudantes. Então, é sempre importante que a gente frise bem esse aspecto. Então, claro, nós discutimos política pública, fazemos esse debate, ainda mais agora, por conta desse conjunto de coisas. E aí é importante que se diga que, às vezes, nossa leitura não é tão técnica assim, ela é mais filosófica, vamos dizer assim, mais marcada pelas humanidades, né? Pela história, sociologia e principalmente pela filosofia. Então, ela tem uma marca do ponto de vista da análise também. É importante que se diga, porque o pessoal às vezes faz uma análise muito na linha, no pé da letra ali da lei, e a gente tem que fazer uma análise, nós fazemos uma análise um pouco mais abrangente, com o intuito de contribuir também o que está para além, né, da medida provisória, das PECs e tudo mais. Então, nesse sentido, para concluir aqui a minha fala, eu já vou passar eu estava pensando no mais geral, primeiro eu acho que com a Valéria, e pegar depois os pontos mais específicos. Eu acho que poderia ser, acho que sim. Começar pelo específico.
Não, eu estou pensando do ponto de vista da dinâmica, pegar os pontos mais gerais, a gente dá um tempo, né? E depois pegamos alguns aspectos. Há um entendimento... A maioria não leu o documento. Em termos da operacionalização dela, como será? A pergunta talvez seja a seguinte: todo mundo conhece bem já a PEC, a PEC 241, a PL 257 e a medida provisória 746? Essa é a pergunta. Vocês gostariam que a gente entrasse um pouco mais na própria... É isso? Eu acho que sim, né? Ok. Então a gente poderia começar analisando um pouco e a gente vai estender. Então deixa, na mudança da proposição da nossa sessão, eu queria então dizer a vocês que nós, a Valéria, Ademir e eu, já rascunhamos um conjunto de pontos, que são 8, 9 pontos, que nós vamos disponibilizar amanhã para todo mundo. Então está passando aí uma lista, né? Como é que vocês souberam do evento? Foi pessoal? Foi por meio de e-mail, Facebook? Todo mundo tem Facebook aqui? Todos devem ter WhatsApp, essas coisas, né? Então nós vamos manter pelo sindicato e tal. Então nós vamos manter essa comunicação, tá? Não por e-mail, porque isso torna o nosso trabalho também um pouco difícil, né? Então vamos mantê-lo nas redes, tá? A gente vai fazer a divulgação nas redes. Nós estamos com o texto basicamente elaborado, com alguns pontos que talvez para os estudantes também interessem. Vamos ver se até amanhã a gente já está com ele pronto. Que ele tem por título algumas notas sobre o que se deve levar em conta na análise da medida provisória, essa medida 746 de 2016, da reforma do ensino médio do governo Temer. Tá? Tem esse título meio geral, mas são notas sobre aquilo que nós consideramos importante, que se considere na análise. Então tem análise também, mas tem pontos que chamam a atenção para aspectos que nós não podemos passar batido, né, porque corremos o risco de fazer uma leitura muito aligerada e, por vezes, que é aquela intenção que o governo quer e tem da gente, que é essa ideia de que a gente fique brigando, a filosofia perdeu, a arte perdeu e tal, como é que vai ficar essa distribuição e tudo mais, tá? Então nós chamamos a atenção desse conjunto de pontos e que depois a gente vai divulgá-lo já amanhã. E claro que hoje nós vamos dialogar um pouco também com esses aspectos assim. Pode ser? E depois. Então, bem rapidamente, vou tentar ser bem objetivo, tá? A partir do biênio 2013-2014, há uma proposição de um projeto de lei no Congresso Nacional, e esse projeto de lei 6840 é onde a medida provisória foi retirada. Ela é uma corruptela, ela é uma parte desse PL. Então, quando diz isso não é novo, de certa forma é verdade, porque ele vem sendo discutido em alguns âmbitos acadêmicos, vem aqui no âmbito do NESEF, com o pessoal da APP também estava sempre acompanhando a comunicação desse PL. Quem são os sujeitos importantes nesse PL? Os deputados que propõem, logicamente, o movimento Todos pela Educação, que eu acredito que todos e todas aqui já devem ter ouvido falar deste movimento, né? O movimento Todos pela Educação, que é um coletivo basicamente formado por grandes empresários que têm um grandíssimo interesse no mercado educacional. Por exemplo, Organizações Globo, mediante a Fundação Roberto Marinho, Grupo Gerdau, que durante muito tempo, inclusive, presidiu o movimento Todos pela Educação, Fundação Natura, Fundação Itaú, Fundação Bradesco, enfim, uma série de representantes do empresariado. Eles é que propõem, inclusive, o compromisso Todos pela Educação, que também é uma lei federal, tá? Que vem junto com o PAC da Educação, também chamado, né, assim, pelo próprio governo na época, que é o PDE, certo? Muito bem. O que significa? Que esta reforma foi proposta pelo governo Dilma e Lula,
porque já vinha antes disso também, antes do próprio governo Dilma, essas documentações, esses PLs meio avulsos já permeavam o Congresso. Não significa isso. Significa que nestes últimos anos a política educacional brasileira já está permeada pelos interesses privados das grandes corporações. O ambiente propício para que a medida provisória que a gente está discutindo hoje, que propõe a reforma sem discussão, porque se fosse um projeto de lei, ainda nós teríamos toda uma tramitação, ele passa nas duas casas, várias votações, passa novamente nas comissões se for necessário, acontecem emendas, nesse meio tempo a imprensa divulga, os coletivos podem conversar com os parlamentares, enfim, há toda uma discussão demorada. E como nós dizíamos em evento anterior, é bom que seja assim, porque deve ser assim, demorado. Uma decisão como uma reforma educacional numa etapa de ensino não se toma por medida provisória desta forma, a não ser num estado de exceção. Muito bem. Tá? Então, o PL gera a MP, permeada pelos interesses dos grandes empresários e o outro sujeito importante nessa história desde 2013. É o CONSED. CONSED é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação. Lá é uma entidade privada, porém que congrega todos os secretários que são secretários naquele momento. Então, neste momento, quem é a primeira articulista do CONSED? A nossa secretária de Educação aqui do Paraná, Ana Séries Trento, Comim Trento, enfim, tá? E os secretários, portanto, tá? E os políticos e os empresários vêm discutindo, fazendo eventos desde então. Isso vai sendo costurado, algumas questões que estão no PL não estão na MP, por isso que a gente afirma categoricamente que algumas das coisas que não estão presentes aqui, elas aparecerão num futuro próximo como leis que vão regulamentar os itens dessa MP, porque ela sozinha não dá conta de se operacionalizar. Tanto não dá conta que as dúvidas estão surgindo. O que fez? Tirou filosofia? Colocou sociologia? Tirou educação física ou não tirou? Tirou até 2017? Como assim? O que tem a ver a Base Nacional Comum Curricular com a medida provisória? Essas questões, a nosso ver, estão sendo colocadas desta forma, como é que eu vou dizer, cinicamente, por meias informações, por uma questão até de que a gente não analise o ponto fulcral, fundamental dessa reforma, a razão dela ser, que a razão dela ser não é ideológica, mas é econômica. Os pontos mais importantes, disse isso e vou repetir agora, e cada vez tenho mais convicção que os pontos mais importantes dessa reforma são os itens referentes ao financiamento. Certo? Então, a medida provisória vem, reformula o ensino médio, recoloca a escola como, acaba a história do ensino médio como última etapa da educação básica, ele perde, portanto, uma identidade que nós demoramos só 192 anos para construir, como última etapa de uma educação, de um curso completo, que começa lá nos 4 anos da criança, termina aos 17 e ele era a última etapa da educação básica, obrigatória. Portanto, direito subjetivo da sociedade, igualitária para todos, enquanto direito, enquanto a última etapa de um processo
qualitativamente superior, tal como as metas e vários outros documentos do Plano Nacional de Educação e outros documentos amplamente discutidos pela sociedade, que esta medida provisória vem atropelando, certo? Então, em linhas gerais, o que ela faz? Ela propõe o fim e ou a limitação de todas as disciplinas, todas, a organização destas disciplinas por áreas ou por projetos ou por alguma outra forma que o sistema de ensino, por assim decidir, porém está implícita na medida provisória a ideia de área, certo? Então, as áreas se amalgamam em 5 grupos. Eu tenho linguagens, eu tenho ciências da natureza, matemática que está sozinha, ciências humanas e, por fim, educação profissional. Durante metade do ciclo do ensino médio, o estudante faria um núcleo comum, baseado nos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular. Outro nó da MP para confundir a gente. A Base Nacional Comum Curricular ainda está em discussão. Ela é um projeto de lei 5115 de 2013, que só tem previsão de ficar completo e acabado no final do primeiro, talvez no segundo semestre de 2017. Ok? Então, até lá, vamos supor que a gente brigue por alguma coisa agora e a Base Nacional esqueça. As discussões da Base Nacional Comum não pressionem nesse sentido, e o que ela definir é o que está valendo. Entende? A Base Nacional Comum também está dividida em áreas. Tá? Ela coloca os conhecimentos mínimos de cada área e faz uma subdivisão por disciplina. Mas a subdivisão por disciplina, na lógica da Base Nacional Comum Curricular, é apenas de caráter organizativo, não é epistemológico, ou seja, ali há uma defesa da área e não da disciplina, certo? Organizacionalmente, a área tem X disciplinas, mas nós não estamos falando das disciplinas, nós estamos falando da área, ok? Muito bem. Durante a metade do tempo, um ano e meio, já vi a Maria Helena falando em 1 ano e meio, já vi a Maria Helena Castro Guimarães é a secretária executiva do Ministério da Educação, tá? Que, enfim, um tempo desse ensino médio é o núcleo comum por áreas. Depois, o estudante escolhe uma ênfase, educação profissional ou uma das outras. E aí ele termina o curso com a opção que ele fez. Detalhe: a educação profissional, há algumas orientações do MEC no sentido de que os sistemas de ensino pensem a princípio em que cada escola ofereça 2 ao menos habilitações. Ela poderá, como que a gente sabe isso? Por causa do PL. Poderá, para não dizer deverá, né, Geraldo, nessas alturas da vida, ser franqueada à iniciativa privada. Então, não somos nós que vamos ofertar. Nós vamos transferir o dinheiro do Fundeb para a ampliação paulatina da carga horária, tá? Então, nós temos que ler, em geral, tá? É preciso ler sempre esta mudança no âmbito de uma conjuntura um pouquinho maior. A reforma do ensino médio fica de pé quebrado se a gente não vê, não a visualiza no horizonte, tá? Da PEC 241,
e da companheirinha dela, né, o PLC 257. Porque esses dois dispositivos legais tratam do alongamento da dívida dos municípios e tratam, sobretudo, tá, da economia, da contenção, do arroxo dos gastos sociais do governo. E a 241, né, ela faz aquela do congelamento, né? Vocês sabem, a partir da PEC, todos os entes federados, estados e municípios e DF não podem gastar mais do que o exercício do ano anterior. Apenas podem corrigir esses gastos por natureza de despesa, o que é mais precário ainda, por natureza de despesa, pela inflação. Dando o mesmo exemplo que um companheiro nosso de uma central sindical deu. Por exemplo, se eu comprei medicamentos para meu sistema de saúde e esse medicamento, por um acaso, foi reajustado acima da inflação, o governo não pode colocar no seu plano de metas ali, tá? No seu PPA, planejamento plurianual, a mesma quantidade daquele medicamento. Ele precisa necessariamente diminuir a quantidade, porque é por natureza de despesa, inclusive. Ok? Muito bem. Então, com o saber notório e a área entram, nós não temos dúvida nenhuma, para reduzir ainda mais, né, a qualidade da educação, mas não é esse o objetivo é cortar custos, certo? Se o grande problema das redes municipais e estaduais hoje, dos sistemas de ensino, é a atuação de professores sem a devida formação, porque isso hoje a lei cobra, então qual é a saída? A saída é área, e se não resolver, notório saber. Ninguém é formado em área, logo todos estão habilitados a trabalhar em área. Notório saber, basta que se inverta o conceito. Notório saber quem tem, o notório saber é porque tem reconhecimento público. O conceito de notório saber implícito na medida provisória é o inverso disso. Quem indica a pessoa é que diz que ela é notória. Então, a notoriedade agora é sinônimo de indicação. Ok? Muito bem. Nesse sentido, então, somando todas esse xadrez, né, dessa conjuntura, aí que nós temos, né, um painel mais geral e mais catastrófico, né, pior do que realmente a gente imagina. Então, os textos e contratextos do MEC, as falas de Maria Helena, do Mozart, do compromisso Todos pela Educação, do próprio ministro, vem no sentido de incitar as pessoas a quem sai, quem perde, quem ganha. Sabe? Colocar-nos, o Ademir uma vez usou essa expressão, achei muito legal, numa luta fratricida, uma luta entre irmãos, entre pessoas da mesma classe, porque eu sou de língua portuguesa, eu sou obrigatória, eu vou ter mais tempo, não preciso ficar tranquilo, ou eu sou de não, gente, todos estamos na mesma condição de futuros profissionais extremamente precarizados, caso essa reforma se dê como ela está, sem nenhum tipo ou de contenção, de reformulação, enfim, ok? A escola passa, então, os recursos do Fundeb, que é o finalzinho da MP, tá? O Fundeb tem uma razão de ser. Ele é um fundo fiscal que tem um caráter redistributivo.
E ele é solidário, porque alguns estados realmente colocam mais no fundo do que tiram dele. Mas é para ser assim, porque ele vem com a ideia de equacionamento das diferenças regionais. A MP tira esta prerrogativa, parcialmente tira essa prerrogativa do Fundeb e o transforma num verdadeiro balcão de negócios. Recebe mais dinheiro o Estado, o município, que ampliar mais a carga horária, porque este é um outro ponto da medida provisória. O ensino médio hoje tem 800 horas na forma regular, 1.000 e poucas horas na forma ensino médio integrado, que aliás o Ministério desconhece, porque ele jamais colocou o ensino médio integrado como uma experiência já não tão suficientemente testada, mas com relativo sucesso aqui na nossa rede de ensino, por exemplo, que ele tem duração de 4 anos. E tem as disciplinas técnicas mais as disciplinas da Base Nacional Comum, e a duração de 4 anos. Enfim, todos que ampliarem, portanto, um percentual de carga horária recebem mais do fundo, sem se preocupar com a questão regional, porque a prioridade do Fundeb por ser estado frágil do ponto de vista socioeconômico, fragilidade da arrecadação, ter bastante alunos em condição, por exemplo, de os quilombolas, os ribeirinhos, o ensino para atendimento a crianças pequenas e com deficiência. Tudo isso era visto pelo Fundeb como pedaços da educação, vamos chamar assim, etapas e formas de oferta que teriam de receber dinheiro diferenciado. Tá? Ele coloca a integração, o ensino, a ampliação da carga horária lá em cima agora. Então, vai virar um balcão de negócio. O Estado que conseguir ampliar mais, recebe mais e assim sucessivamente. Então, há uma grande distorção do ponto de vista também do financiamento e nós entendemos, que é esse ponto, tá? A precarização futura, previsível de todos os professores, que tem efeito em cadeia nas universidades e nas licenciaturas. São pontos que a gente deve atentar muito mais do que apenas e tão somente lutar pelo nicho da nossa disciplina, porque a ideia diária ela está posta claramente. De uma forma ou de outra, todos perdemos uma parte, por exemplo. Já termina, tá, Geraldo? Só deixa eu concluir a frase. De certa forma, todos nós perdemos parte importante daquilo que a gente chama de identidade profissional. É isso. Então, é importante essa abordagem mais geral, porque permite com que a gente compreenda que existe o texto, mas existe o contexto. Isso já nos dizia o Dermeval Saviano no passado, em vários momentos, para dizer, olha, para você ler, para você fazer leitura de legislações, de medidas provisórias, você tem que fazer isso conjuntamente. Então, acho importante que a Valéria tenha chamado a atenção para essas questões que estão no entorno, que estão na noosfera, se quisermos usar aqui o Teilhard de Chardin para incrementar a nossa discussão, mas fato é que, de fato, precisamos prestar atenção. E prestar atenção, e talvez eu já estou passando para o Ademir, para entrar em alguns pontos mais próprios do próprio texto da MP, mas dizer que está em jogo uma questão fundamental que nós precisamos entender no contexto da conjuntura atual. É lamentável que a nossa universidade tenha perdido bastante nesse sentido, que no passado nós tínhamos análises de conjuntura, estrutura propiciados aos alunos, envolvendo-os inclusive,
e que nos últimos tempos a gente tem visto também um conhecimento também tecnificado em nossa universidade, né? Muito preocupado com questões internas e deixando com que a sociedade e o mundo, né, fique para o lado de fora dos muros da universidade. Então é importante o protagonismo dos próprios estudantes, e por isso que a gente tem que chamar essa questão como uma questão importante, mas o que está em jogo é um Estado mínimo em direitos sociais, né? A ideia do Estado mínimo em direitos sociais está posto de maneira substantiva nessas medidas, nessa medida e no conjunto das medidas. Mas o que, de fato, a gente tem que entender na estrutura atual é o fato de que é um desdobramento do golpe já dado, não é? E nós teremos vários desdobramentos e nós precisamos criar um processo de resistência sustentável. Então, eu queria... claro, a gente não pode descontextualizar isso dentro de uma sociedade latino-americana, dentro do contexto da luta de classes vigente, né? Eu acho que fica muito claro quando a gente compreende na fala da Valéria que o protagonismo de um lado é do setor privado e não de agora, né? Ele vem já há muito tempo, né? E do outro lado do CONSED, que é o Conselho Nacional, né, dos secretários, que tem todo o interesse de resolver os recursos humanos, que é o nó mais marcado do ponto de vista da gestão, né? Via de regra, com essa medida provisória, que eles são protagonistas, eles resolvem muitos dos problemas que são problemas da ordem administrativa e do processo de recursos e tudo mais, né? Então eu queria passar para o Ademir, Geraldo, e daí na sequência... porque as pessoas sempre perguntam hoje de manhã, muitas pessoas, o Enem, como é que fica? O Enem não tem lugar nessa parada, a não ser como exame que vai identificar o nível de aprendizagem, enfim, tá? Ele não tem mais o caráter, e é claro no PL, né? Ele perde o caráter de terminalidade e perde também o caráter de uso parcial de aproveitamento, né, para a entrada em universidades públicas ou outras instituições que eventualmente usavam o exame, tá? Então ele não tem, aí dá a fala do Mozart é muito clara, ele diz, até que enfim temos um ensino médio formatado para quem nunca vai entrar numa universidade. Essa é a questão. Ok, então eu passo para o Ademir, pegando alguns pontos mais específicos, vocês vão observando, enfim, depois vamos levantar para as questões e o que está incomodando na leitura de vocês, nas preocupações de vocês. E o colega Marcelino da Sociologia, também é importante que esteja na mesa, porque cada vez mais nós precisamos retomar o espírito das disciplinas conjuntamente, principalmente a filosofia e a sociologia, mas é claro, a história e a geografia, que não são tão contingenciais do ponto de vista do currículo, mas se bem que agora estamos todos no mesmo balaio, né? Então passo para a Ademir fazer suas ponderações, depois o Marcelino, e depois abrimos para o debate, se também a Ademir quiser fazer algumas ponderações, tá bem? Bom, boa tarde, pessoal. Agradeço ao professor Geraldo o convite para participar da mesa. Os demais colegas, sempre é uma oportunidade da gente estar aprofundando. Eu preparei um pouco o que eu ia falar a partir da leitura da medida provisória, com a seguinte preocupação. Quem acompanhou nesses últimos dias as redes sociais, a mídia, então tem se falado muita coisa, né? Algumas coisas verdadeiras, outras mentiras. O próprio Ministério da Educação desmentiu e depois manteve a mentira, né? Quer dizer, nós estamos sendo atravessados por uma série de falas e notícias, e que talvez seja essa mesma a intenção, né? Confundir para complicar mais ainda. Então o que eu fiz? Eu pensei, vou fazer um cotejamento entre a LDB, aquilo que já estava posto,
e a medida provisória, né? E não é só a LDB, mas é a LDB e a lei do Fundeb, a 11.494, e a medida provisória. A dificuldade que eu encontrei é que quando eu acessei lá na internet a LDB, ela já está modificada, né? Já fizeram a supressão dos artigos e já colocaram outro, porque a medida provisória ela tem já valor de lei, tá? Bom, e aí fiquei ontem até umas horas, né? Acho quase uma hora fazendo esse trabalho, como diz, de chinês velho, tentando comparar as duas coisas. E a minha constatação, que até publiquei ontem nas redes sociais, dizendo, olha, não é bem o que estão falando por aí, né, sobre a medida provisória. É muito pior, né? É muito pior quando você vai analisar. Eu acho que essa análise macro que a Valéria fez é muito interessante, porque num contexto macro, tá? E aí hoje de manhã, só para contextualizar a minha fala, eu tinha uma revisão lá com a minha dentista, né? Não quero contar para vocês a minha vida particular, mas só para contar o que aconteceu. E a minha dentista estava me perguntando, afinal de contas, Ademir, o que é essa medida aí que nós não entendemos? Porque as pessoas comuns, elas não entendem, né? Comuns, ou seja, aquelas que não estão no meio educacional, assim como ela mesma me disse, se publicasse alguma coisa sobre implante dentário, eu saberia tudo que está falando. Pois é, ao contrário, então você não sabe e a gente tenta entender. E aí eu fiquei conversando com ela e tentando explicar do que se tratava a medida provisória e essa tentativa de golpe, né, na educação. Aí ela mesma se lembrou, ela tem mais ou menos a mesma idade que eu, fez o ensino médio na década de 80, né? E ela se lembrou que ela fez o ensino médio propedêutico, chamado ensino médio propedêutico, e a irmã dela, que era um ano anterior a ela, 2 anos, fez o ensino médio técnico, né? Eu, por exemplo, fiz o ensino médio técnico, acho que muitos de vocês fizeram. Eu fiz técnica em contabilidade. Não aprendi nada das disciplinas da Base Nacional Comum e não aprendi quase nada de contabilidade também, e aquilo que eu sabia já esqueci tudo. Mas você sabe comparar. Mas sei comparar. Mas aí isso foi interessante por 2 motivos. Primeiro, que aí eu me lembrei da 7.044, para quem não sabe, quem não gosta de estrutura e funcionamento de ensino, tem uma lei, né, que é a 7.044, que é de 1982, tá? Em que o senhor ditador da época, João Batista Figueiredo, editou também uma lei, um decreto-lei, né, modificando aqueles cursos técnicos que haviam, abrindo a possibilidade de que o ensino médio, ou naquele tempo o 2º grau, não fosse somente técnico, porque eles já tinham visto a besteira que eles tinham feito, né? A escola, por exemplo, que eu fiz 2º grau, era técnica em contabilidade, e não tinha nenhum laboratório, que naquele tempo chamava-se mecanografia, ou seja, máquina de escrever, não tinha, né? Quer dizer, mostrava-se empiricamente, só para, né, que aquela situação que o governo militar quis empreender, de fazer todo o ensino médio técnico naquela visão que todos nós conhecemos, não vou ficar repetindo, era um fracasso, né? E por que entra a minha dentista nessa história? Porque ela diz, olha, minha irmã fez ensino médio técnico e não conseguiu passar no vestibular, porque ela diz, não aprendi nenhuma coisa nem outra, e teve muita dificuldade. E essa dentista, a doutora Roseli, né, ela era uma menina do interior do Paraná, né, perto de Cascavel, e ela veio, né, ela fez o propedêutico, que eram as disciplinas do ensino médio, e veio para Curitiba para tentar o vestibular de odontologia na UFPR, né? E trabalhava, segundo ela me contou, como balconista em uma panificadora, né? Fez cursinho depois e depois entrou na universidade. Enquanto estava na universidade, trabalhava de balconista na panificadora. Tá, o que tem de interessante nisso? Tem de interessante que é o exemplo do brasileiro trabalhador, né, ou trabalhadora, que por algum momento da época dessa 7.044
ela conseguiu um ensino segundo grau, um ensino médio com melhor qualidade na época, o que possibilitou a ela o ingresso na universidade. Não fosse isso, ela estaria no interior do Paraná, talvez, né, como a sua irmã, e não teria conseguido ser uma renomada dentista na capital, enfim. Isso para nós indica, e aí é aí que eu entro, né, para fazer uma fala mais específica, assim, quais são as consequências disso tudo, né? Quais são as consequências práticas para nós, educadores, professores, mas também para o nosso estudante, que está lá no ensino médio e agora preocupado, né? E eu fiz um cotejamento bem rápido, só para dizer para vocês. A medida provisória, ela tem 5 ou 6 artigos, né? E ela começa, a grande alteração que ela faz na LDB é no artigo 24, no artigo 26, principalmente no 36, tá? E daí no 44, 61 e 62. São esses artigos em que ela altera. No artigo 24, a LDB antiga falava da carga horária mínima anual, que será de 800 horas. Na medida provisória, fala carga horária mínima anual de que trata o inciso, deverá ser progressivamente ampliada no ensino médio para 1.400 horas. Consequência prática disso, todos nós sabemos. As nossas escolas já não comportam o número de alunos que têm, né? Quer dizer, a meu ver, é uma forma de dizer assim, olha, vamos botar a vaca dentro da casa, depois a gente tira a vaca e a casa fica grande, né? Porque é o seguinte, não, mas veja bem, nós vamos ampliar a carga horária do ensino médio. Como, cara pálida? Você vai cortar verba. Você não tem espaço hoje nas escolas. Eu coordenei aqui no Paraná um programa chamado Mais Educação, né? Quem conheceu a época que eu trabalhei na secretaria sabe disso. Para você criar, que era uma política de indução à educação integral do governo federal, para você criar uma turma de contraturno numa escola estadual ou municipal, é coisa terrível. Porque você tem que ter toda uma estrutura de educação integral na escola para atender o aluno, tá? Então, essa mudança. No artigo 26, basicamente, eu só vou mais falar e depois a gente abre para os comentários. No artigo 26, a questão da língua, na lei anterior, falava da obrigatoriedade do estudo da língua portuguesa, da matemática, do conhecimento do mundo físico, na realidade social, política e tal, brasileira. No artigo, no parágrafo 1º agora da mudança, fala da língua portuguesa, a mesma coisa, conhecimento físico, realidade social, política, especialmente da República Federativa do Brasil, ou seja, não é da cultura brasileira, mas é da República, né? E aí fala, observado na educação infantil, o disposto do artigo 31 da LDB, que regulamenta a educação infantil, e aí, Valéria, eu acho que é interessante, que novamente, que ele não fala mais em educação básica. Exatamente. Compartimentaliza, a educação infantil, artigo 31. Ensino fundamental, artigo 32. E ensino médio, artigo 36, que é o artigo onde vai sofrer maior alteração pela medida provisória. Então não está mais falando em educação básica, está segmentando, fragmentando. Para quem está criticando tanto a fragmentação das disciplinas, né? Está fragmentando. No artigo 2º da LDB anterior, falava do ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica. Na nova legislação, o ensino da arte, componente obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental. É aí que está, assim, ele não diz que é proibido. A lei não diz que é proibido, mas tira, né? Ou seja, também não diz que é obrigatório. A educação física, a mesma coisa, né? Componente obrigatório na educação básica na LDB anterior, ou na versão anterior, e agora somente obrigatório na educação infantil e ensino fundamental. A língua inglesa é obrigatória a partir do 6º ano, tá?
O artigo 7º, os currículos do ensino fundamental devem incluir os princípios na lei anterior, proteção e defesa civil e educação ambiental. E agora um elemento novo, que é a Base Nacional Comum Curricular, disporá sobre os temas transversais. Né? Quem vai definir esses temas transversais? O Conselho Nacional de Educação, o MEC, ouvidos a Undime e ouvida a Conced. O Conced e a Undime agora ganham um papel, eles são órgãos, na verdade, políticos, né? Mas agora eles ganham status de órgão de Estado. São privados, mas agora eles ganham status de órgão de Estado, por quê? Porque eles serão consultados, né, e vão opinar. E aí inclui, gente, o artigo 10, né? Na medida provisória, a Base Nacional Comum dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologação, isso que eu acabei de falar, do Ministério da Educação, ouvidos o Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional de Dirigentes da Undime. Então, veja, toda aquela discussão da Base Nacional Comum agora é responsabilidade de quem? Somente do Conselho Nacional de Educação e da Undime. Então, isso que a Valéria falou. Quem vai definir de fato quais são os componentes, quais são os conteúdos, etc., não está aqui. Essa é um próximo ataque que nós vamos sofrer. Tá? Só para agilizar. No artigo 36, que a meu ver é um dos pontos mais fortes da reforma, né? Nós, a duras penas, conseguimos fazer com que fosse primeiro alterado as resoluções do Conselho Nacional de Educação e depois, via lei, o artigo 36, onde está dito que serão incluídos a filosofia e a sociologia como disciplina obrigatória em todas as séries do ensino médio. Só para lembrar, por que nós fizemos, quando eu digo nós professores, né, fizemos todo um movimento nacional pela defesa da inclusão desse artigo? Porque nós sabemos que lá no chão da escola, aquilo que a Valéria falou, que eu já disse, né, é a luta fratricida. Se você não tem uma obrigatoriedade, irmão mata irmão, né? Se você vai brigar com o professor de matemática, aqui, ó, né? Ele vai, não existe essa coisa, não, vamos dividir as cargas horárias, todo mundo fica, não existe isso no chão da escola. E exatamente essa é uma das intenções. Quando eu provoco o Edmilson na PP, eu digo, é a mesma coisa. A PP é composta pelo quê? Por nós. E nós somos o quê? Nós somos corporativistas. Nós somos de português, de matemática, de história, de geografia. E é exatamente isso que eles querem que a gente faça. Que a gente fique brigando entre nós, né? Por quê? Porque não se trata de discutir currículo, mas de discutir espaço na matriz curricular. E quando você não tem certas garantias, esse espaço, essa luta é totalmente desigual. O artigo 36, o que eu quero destacar dele? Acho que algumas coisas a Valéria já falou, né? Que é a questão, veja bem, Base Nacional Comum, itinerários formativos específicos. Não está dito o que é isso. Existe, claro, alguns indicativos, mas quem que vai regulamentar isso? Conselho Nacional de Educação. Depois os Conselhos Estaduais de Educação e depois os sistemas de ensino estaduais e municipais. Definidos pelo sistema de ensino. Então dá uma grande liberdade o quê? Para secretarias estaduais, etc. A organização por áreas. E aqui ele coloca duas coisas que a gente tem ouvido nesses últimos... Duas que a gente não estava ouvindo mais, que era competências e habilidades, que as diretrizes curriculares do ensino médio haviam retirado esse conceito, falava apenas em habilidades, mas tinha retirado, né, o termo competência. Mas aparece uma coisa nova que nós ouvimos muito aqui no início da gestão do Beto Malvadeza, que é expectativas de aprendizagem. Não aparecia isso antes, agora é uma coisa, expectativas de aprendizagem. E foi a grande crítica que nós fizemos no primeiro governo do Beto Richa, que expectativa é algo subjetivo, etc, etc. Tá? E aí, sobre os critérios estabelecidos pelos sistemas de ensino. Mais uma vez, então, aquilo que já era flexível, que era a LDB, agora torna-se muito mais flexível. O sistema de ensino tem praticamente toda a autonomia para tomar as decisões.
Eu quero ressaltar no parágrafo 6º, a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.200 horas da carga horária total do ensino médio. Sabe o que isso significa? Que mesmo que amplie o ensino médio para 4.200 horas, o que nós vamos ter? Para a Base Nacional Comum Curricular, nós temos 1.200 horas. Incluindo aí a obrigatoriedade de português, matemática e inglês, que essas são obrigatórias. Então o que fica para nós? Para todas as outras áreas, mesmo que for por áreas, né? Pior ainda se for por disciplinas. Não sobra nem 700 horas, 600 horas e olha lá. Então se você fizer esse tipo de raciocínio, né, nós vamos chegar à conclusão de que o espaço para o conhecimento historicamente produzido e sistematizado praticamente acaba. E o que vai entrar? Parte diversificada, formação profissional, formação técnica, barará, 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 tá? Já estou terminando, Geraldo. Bom, aquelas outras coisas que aparecem lá, mas que dependem de regulamentação, né? A questão da organização e etc., concessão de certificados, mas tem um monte de coisas que valeria a pena vocês depois darem uma lida específica, tá? O fato dele poder trancar isso, terminalidade no semestre e tal. No artigo 44, novamente aparece lá competências, né? A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. E aí aparece uma questão em relação ao ensino superior, que não cabe mais ao ensino superior definir quais são os conteúdos que serão, por exemplo, cobrados em avaliação, mas são os conteúdos da Base Nacional Comum, né? Porque antes a universidade que definia quais eram os conteúdos que entravam no vestibular. E a ideia é que os conteúdos estão definidos na Base Nacional Comum, tá? Que vale para o Enem. E o outro item, né? Que eu estava olhando aqui a 7.044, quem quiser ver, gente, o negócio consegue ser pior que a 7.044. Porque a 7.044 ainda estabelecia a obrigatoriedade da licenciatura, etc e tal, né? E aqui não, resume tudo dizendo só o seguinte, ó: os trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior na área de pedagogia ou afim, para atuar. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino. Então consegue ser pior do que uma medida provisória lá do regime militar, né? Conseguiu ser muito pior. Que não quer dizer que é um elogio aos militares. Não quer dizer também que foi uma... Mas quer dizer, se isso aqui era ruim, consegue ser, né, piorar aquilo que já era ruim, tá? E a última questão que eu quero só destacar, Valéria, que você já falou do financiamento, mas uma coisa que você não falou, pelo menos eu não percebi, talvez eu tenha me perdido, né? Que é o seguinte, sobre o financiamento. Tem no artigo 4º uma coisa que é bem interessante, gente. Só vai receber, são obrigatórias as transferências de recursos da União, Estado, Distrito Federal, que cumpridos o critério de elegibilidade estabelecido pela medida provisória, tá? Só vão receber recursos nas escolas que sejam escolas implantadas a partir da vigência dessa medida provisória e atenda às condições previstas no ato do Ministério da Educação. Ou seja, quem não aderia à reforma não recebe recurso. Vamos supor que lá um sistema de ensino estadual diz: não, nós não vamos implantar isso aqui. Não recebe recurso. Tem um projeto político pedagógico que obedeça ao disposto no artigo 36. O artigo 36, né? E esse artigo 4º, Valéria, a meu ver, são o cerne da reforma, né? Então estão lá. O que aconteceu quando o Lerner implantou no Paraná um programa lá chamado PROEM? Vocês se lembram? Algumas escolas resolveram rebelar-se.
acho que 5 ou 6 escolas no Paraná disseram, não, nós não vamos fechar o magistério, nós não vamos. O que aconteceu? Ficaram anos sem receber recursos. Então essa é a estratégia. Não, vocês não querem? Tudo bem, mas não vamos dar nada para vocês. Eu acho que um pouco... Agora, tem muito mais coisa, viu, gente? Vale a pena dar uma lida, porque... não sei se vocês concordam comigo. Não é aquilo que estão falando na imprensa. É muito pior. Tá? Marcelino, bem resumidamente, sucintamente, até porque a gente quer abrir um pouco para o debate. Claro. O Edmilson estava... Bem, o Ademir me cutucou aqui, que sou professor de matemática, mas para quem chegou depois, eu sou professor de sociologia também, aí ameniza um pouco a minha questão. Não. Nós vamos dar um desconto. Dá um desconto. E por azar dos meus opositores, eu também sou economista. Então... Notório saber. Pois então, também tem essa. E falando nisso, aproveitando o ensejo, eu diria o seguinte: essas abordagens da Valéria e do Ademir, eles vão na direção do que é o projeto, que é um projeto neoliberal, mas que parte, digamos assim, um divisor de águas, o modelo do Plano Real. Eu vou falar um pouquinho só rapidamente sobre isso, porque isso é fundamental para a gente entender a situação pela qual nós chegamos hoje no Brasil. O modelo do Plano Real de política econômica é baseada nessas taxas de juros exorbitantes. Ela que faz, que ela gira todo esse processo de transferência de renda e de riqueza do Estado e da população para os cofres do mercado financeiro dos grandes mega empresários nacionais e transnacionais. Então a ideia, inclusive, essa cortina de fumaça, que na verdade ela é importante sem dúvida, a questão ideológica, mas ela tornou-se cortina de fumaça perto das transformações que vão ocorrer no Brasil a partir de então. O professor que não gosta de política e que não gosta de economia, então hoje ele está fadado ao fracasso da compreensão e está no ostracismo completo. Porque daqui para frente, se ele não compreender essa dinâmica, ele não vai conseguir ter um mínimo, sabe, aquela mínima entrada necessária para a discussão. Então, quando você tem essa situação hoje no Brasil, por que a Dilma quebrou? Não foi porque ela teve gasto com Bolsa Família, não foi porque ela teve gasto de alguma transferência de renda para alguma situação pontual. Não, foi porque ela manteve a política econômica do modelo do Plano Real, iniciado em 94 pela gestão do FHC. Não conseguiu mudar com uma correlação de forças enorme, uma pressão enorme nacional e internacional, até ser golpeada recentemente. Então a questão é, realmente, não sou catastrofista, mas é inevitável não dizer que daqui para frente a situação vai, infelizmente, piorar muito. Porque o que está acontecendo na educação é o que vai acontecer nas demais esferas do Estado e demais instituições, sejam elas de ensino, de segurança, de cultura, todas elas vão estar gessadas, porque já ficaram gessadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Por isso que os estados estão quebrados, os municípios também. Porque tudo isso vai para a transferência do pagamento dos juros da dívida pública. Deixar bem claro isso. 49% do orçamento da União hoje, isto é, metade do orçamento, metade. Eu não estou brincando, gente, porque eu faço parte da auditoria cidadã da dívida. Eu sou um dos coordenadores aqui no Paraná. Metade do orçamento da União vai para o pagamento de juros da dívida pública. Isso é transferência para o mercado financeiro. Por isso que esse projeto é um projeto de desmanche, de ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? É aumento de impostos e corte de gastos. Por isso essa ideia de querer aumentar horas, que ninguém vai bancar isso, porque é impossível, dada a atual conjuntura, e nem eles mesmos têm noção exata do problema, porque eles estão querendo aprovar a PEC 241, que é o avanço ainda maior, o gessamento ainda maior, que já era uma contingência da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai avançar ainda mais. Mesmo com tudo isso, pelo pagamento de juros que o Brasil faz hoje, a remuneração do capital financeiro, eles não terão condições de bancar isso por muito tempo, porque isso aí se tornou impossível, assim como em outros países que já perceberam que essa situação é inviável para qualquer povo, qualquer nação. Então essa observação que eu ia fazer, que é uma observação mais econômica, porque eu acho que dá uma dimensão maior do problema, porque os colegas já apontaram as questões mais específicas da educação, eu estou apontando uma questão mais geral, que é inevitável. O Brasil já entrou em crise e vai continuar em crise
por muito tempo se não cessar imediatamente a política monetária que baseia-se nessa segurança que os juros transferem renda para o capital financeiro. É impossível manter o Estado assim. A crise fiscal será inevitável a todo momento, toda hora, mesmo que você ingesse os gastos públicos. Sim. Mesmo que você faça isso, porque é impossível. Porque aí todo esse problema vai ser gerado daqui para frente. Ok. Essa observação que eu queria fazer. Não, uma excelente observação, até por sinal, mas até porque essa é uma das variáveis para uma análise de conjuntura, porque a gente analisa um tema complexo como a educação e a gente não leva, por vezes, em conta elementos de fato que são elementos da ordem, não é da natureza, vamos dizer assim, da economia e da forma como o país gerencia a sua economia, leva para a direção que leva, né? Então, bem importante, eu acho que nós já colocamos assim, a necessidade talvez do aprofundamento do debate para frente, uma vez entendendo no plano do contexto e da letra e do que está posto no contexto, nós tenhamos que de fato fazer mesas com economistas, com sociólogos e tentar aprofundar, enfim, a natureza mais profunda de entender a sociedade, não é? Evidentemente que nós como professores de várias áreas, por vezes não nos dedicamos ao aprofundamento, não é? Então precisamos avançar por aí. Mas achei bem importante, sim, essa tua colocação que ilustra bem o que está acontecendo. Bem, eu queria, por fim, passar para o Edmilson rapidamente, né, e depois vamos abrir para questões, provocações, entendimentos, né, que a gente tem a partir das nossas leituras. Tá bem? Se a gente conseguir, né? Se a gente conseguir. Parafraseando o colega lá, boa tarde primeiro a todos. Nós não somos catastrofistas, né? Acho que isso tem que ir ficando também. 5% de nós vai cansar, mas não somos. Mas a gente tem que perceber o tamanho da enrascada que a gente está, que a gente tem pela frente para enfrentar. Não vou ser repetitivo, acho que muitas considerações aqui foram muito bem feitas pela Valéria e pelo Ademir, né? Eu ia chamar a atenção do que a MP altera, não com detalhes, mas ele colocou muito bem o que a MP faz com a LDB e com a lei do Fundeb, né? Porque ela vai no financiamento e cria essa cortina de fumaça como a gente está cochichando aqui, de nos colocar num debate de confronto entre a gente, quando o grosso, né, da discussão está no fatiamento do financiamento, porque uma das coisas que a legislação faz, e essa medida provisória faz, é de transferência de recurso da União para qualquer, não só as unidades federativas, né, que são os estados e municípios, mas para qualquer instituição de ensino, inclusive sem projeto, sem uma população de convênio, ou seja, de compromisso dessa instituição com a União, com o Fundeb, no caso, que é o se reserva recurso da educação hoje, basta apresentar um projetinho lá de ampliação de carga horária dentro da mesma caixa de fósforo, né, que pode ter acesso. Uma medida que a gente tem disso, não sei se vocês já receberam, se não receberam, a maioria deve ter recebido, do movimento do segmento privado. Para além do que foi dito aqui, eu só queria chamar a atenção da propaganda do SESI, por exemplo, que já está aí nas redes sociais, que já montou o curso completo por áreas. Claro. Se alguém aqui tem problema com áreas, né, é só se inscrever para o curso do SESI, que o curso está prontinho. Então a gente fica se perguntando assim, o que aconteceu? O curso que se espelhou na MP que se estruturou, ou foi a MP que se espelhou no curso e se estruturou? O sistema inteiro. Ou fizeram juntos. Ou fizeram juntos, né? Porque um organiza a oferta privada e o outro organiza o sistema inteiro. Uma outra coisa que eu não queria deixar de dizer também é o que o momento nos possibilita enquanto aprendizado e reflexão. Porque a gente está aí nas siglas, né? Acho que a Valéria apontou algumas coisas aqui. MP, medida provisória, né? PL, projeto de lei.
O outro que eu até perdi aqui, que é o... Eles trazem, né? Que a gente tem uma diferença grande aí de metodologia. O Ademir também citou, quer dizer, mudar uma modalidade de ensino inteira, que não é só para o ensino médio. O Ademir encontrou pontos ali que ela tem impacto nos outros segmentos todos, né? Porque altera para trás o ensino fundamental, a educação infantil, e altera para frente, porque altera vestibular e até o ensino superior, né? Porque ela tem esse tipo de situação que não é caótica, né? A gente acabou de sair aí, pelo menos estamos saindo ainda, né, golpe após golpe, de um tipo de metodologia de construção de política pública muito diferente. Porque é diferente você construir política pública pautada, por exemplo, em conferência, como a gente teve com as duas CONAIs e as outras conferências todas para discutir política pública. Agora a gente está vendo a organização de política pública por medida provisória, né? Num governo golpista que assumiu aí há 2 meses. Isso está aí nesse tempo. Então a mudança radical de metodologia, eu acho que está muito bem posta. Um elemento também que eu não gostaria de perder é que, assim, desconfiemos e muito desses conflitos aí dos agentes do capital. Porque essa semana mesmo, uma das notícias que rolou entre a gente, que até o Faustão, né, meteu o pau na medida provisória do Temer. Assim, e a gente vai ver muito isso também. Uma leitura que é possível fazer é que assim, e o governo é tão ruim que nem o segmento privado está concordando com ele. Acho que não. É uma disputa de espaço, uma disputa de recurso, porque é recurso público que está sendo colocado à disposição e o capital é o que a briga entre a gente, né? O capital mata quem for preciso para ele poder ter acesso. E aí os segmentos dele, né? Com certeza esses nomes que a gente já falou aqui, Fundação Alberto Marinho, começando pelo Fundação Alberto Marinho, a Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, os institutos todos aí que recebem nome de banco, né? Porque quando a gente vê um instituto de educação que recebe nome de banco, estão se matando para poder, o sistema S, para poder receber o seu quinhão, né? a sua fatia. Então a gente tem que estar realmente muito, muito atento a isso, né? E as medidas que são contraditórias são a medida para detonar com o Estado. Porque a gente citou aqui, os números são vários, né? A PL 257, a PEC 241 e agora a MP, que é 7 que a gente 746, que a gente demora até para decorar a sigla e os números. Várias vezes, foi 2467. Coloca o Estado em choque com ele mesmo e aí destrói por dentro. É uma ótima metodologia até para destruir o próprio Estado, porque ele vai limitando, a análise que o colega acabou de fazer, limitando a sua própria atuação, né? Só uma pequena contribuição que eu queria fazer lá, que acho que é da PEC 241, que trata da organização financeira do Estado, aí, do orçamento, que limita os gastos e de um ano para o outro só atualiza com a inflação. Mas também já vi análise, a gente está lendo alguma coisa lá, que assim, limita os gastos. Mas se a arrecadação do Estado aumenta mais do que a inflação, esse aumento a mais fica à disposição do Poder Executivo para gastar em investimento. O que fica limitado são os gastos correntes, como a Valéria colocou muito bem aqui. Então, assim, aí eu estava ouvindo o Daniel Cara outro dia, o pessoal estava nos eventos paralelos ali à Assembleia da ONU, dizendo de outros países, e a gente também começa a ter dificuldade de entender, porque toma como referência um dos piores anos de arrecadação do país nos últimos anos. Você traz a arrecadação para a pior condição que ela tem e toma isso como referência para ficar fazendo cálculo de gasto futuro, e o que passar disso fica disponível aí para os investimentos. Para novas disputas, né? Para dinheiro a mais aí para as novas disputas. Eu estava aqui pensando comigo, para ir finalizando,
Eu ia cochichar aqui, mas nem deu tempo, né? Olhando detalhes da lei, assim, a gente fica pensando que talvez até o nome da PP tenha que mudar, né? Então, se o Sindicato dos Trabalhadores da Educação e Afins E afins. e as de notório saber. É porque a escola vai ser alvo, né, de tudo que tem de disputa em volta e não é disputa saudável, como faz o movimento estudantil, né? Não é disputa de política, né? É disputa do pouco que ela tem ali de recurso para sobreviver. E a desqualificação da escola, que a gente já via, da escola pública, né? Como a gente já via recorrentemente agora, então vai ser um suplício, uma destruição total, porque precisa desmontar o concurso público, então é isso. Muito sério. Precisa desmontar. Cota concursos. Aí, assim, em termos de análise, né, não precisa apontar muito, porque a CNTE já se preocupou e já se posicionou publicamente. Inclusive, o que está recorrente do movimento dos trabalhadores da educação é do não debate da medida provisória e de não cair na tentação de apresentar emendas. Nós somos contra e pronto, é isso que a CNTE publicou. Essa é uma questão importante. A PP também está aí na mesma toada, já tem pelo menos 2 publicações no site, tanto da PP quanto da CNTE, que aponta para as análises que a gente tem feito. Quem é da rede estadual aqui, ou afins, né, para usar o mesmo termo, mas o Geraldo ouviu hoje de manhã lá, a PP está trabalhando agora já numa publicação para ver se ainda chega essa semana nas escolas, com uma análise um pouco mais pontuada da medida provisória, né? Até é um material que pretende fazer entender melhor o que é essa coisa de medida provisória, PL, PEC, e os impactos que ela tem, né, na política pública, mas quem é da rede aí fique atento, que deve estar chegando essa semana e também vai publicar no site. Tem a mobilização do dia 5 agora, da semana que vem, que é uma mobilização nacional, né, de paralisação aí dos serviços públicos como um todo, que é para entender e fazer o debate também do que está sendo colocado de política geral pelo governo golpista. Vou atender o pedido do Geraldo aqui de reforçar a data do dia 22/10, que é o que está sendo gestado aí para uma sessão do Fórum Paranaense em Defesa da Escola Pública. O Fórum, não só o paranaense, né, mas os fóruns de defesa da escola pública, o Geraldo lembrou bem, ajudou a escrever a LDB que a gente tem aí, que também sofreu um golpe lá na reta final, mas... Era um outro projeto que a gente queria, mas de qualquer forma... Foi um projeto razoável. E no caso do Fórum Paranaense foi uma referência nacional que a gente está, enquanto foi debatendo por aqui, a gente também já foi debatendo por lá, e tem a previsão agora de uma sessão para o dia 22, né, de outubro. Fora outros movimentos, mobilizações que a gente tem ou puxado, no caso da APP, pelo que ela congrega, né, da categoria aí, são 70 mil subsidiarizados, ou a participação e incentivo à participação em vários espaços de debate que a gente tem noticiado. Proposto ou não pela PP, pelo movimento sindical, pelo conjunto dos movimentos sociais. Estudantes também, né, que tem chamado o pessoal do CEP. Isso, que tem feito debate aí de resistência. Acho que um pouco é isso. Tá bem? Eu agradeço as falas da mesa. Queria abrir para discussão, porque eu acho que sempre é importante que a gente tenha, né, um espaço também para colocar um ou outro elemento que vocês queiram, né, colocar, ou fazer perguntas, enfim, até porque eu imagino que cada um de nós aqui da sala, né, falei isso lá pela manhã também, tem uma responsabilidade moral e educacional, em sentido substantivo, de provocar o debate na sua esfera, né? Quer dizer, isso na sala de aula, no espaço da escola, etc, etc. Até porque o problema da ordem é maior, né? Então nós não temos como nos omitir, né? Ou imaginar que você possa, né, ficar do lado, em cima do muro, com uma discussão dessa natureza. Não há meio termo aí, como aí nós podemos aplicar a lógica sem muitos problemas, né? A Rádio Amintas conta com o apoio da raiz do projeto Potagens de Engenharia, Arquitetura e Topografia. Rua Isidoro Gaida, número 319, Jardim Guarujá, Colombo. Contato 3666
2739. O WhatsApp é 84050162. Imprima suas ideias com a qualidade que você merece.